Querido Mestre Jesus, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade desse nosso encontro. Sabemos que somos chamados um a um para estar presente nesse estudo. Te agradecemos, Senhor, por todas as lições que aqui serão lidas, serão questionadas, pelo grande aprendizado que teremos, Senhor. Te pedimos que abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender cada vez mais os teus ensinamentos e evoluirmos um pouquinho mais a cada dia, Senhor. Muito obrigado por esta grande oportunidade. Te pedimos muita sabedoria e discernimento. Que assim seja. Obrigada, Eliana. Paula, você está em condições de ler? Leio, Gi, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui minha tela. Aí. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7. Muito obrigada, Paula. Vânia, você poderia ler o próximo, por favor? Posso sim. Decálogo para médiuns, capítulo 26, item 7. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não têm preço na terra. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Desculpa incessantemente.
O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem à conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz, O Espírito da Verdade, capítulo 5, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Então, obrigado. Obrigado a Vânia, a Paula, a Eliana, obrigado a todos. Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Dai de graça, o que de graça recebestes. E esse é um capítulo, né, de onde saiu esse pequeno trecho que nós estudamos hoje com em colaboração, né, com essa mensagem do André Luiz, que comenta exatamente esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. É óbvio que nós temos múltiplos aspectos e André Luiz vai destacar uma série de medidas que auxiliam aquele que quer desenvolver a mediunidade, exercê-la de um modo equilibrado, coerente, né? Mas antes disso, acho que seria importante lembrar que o Espiritismo ele é a única filosofia espiritualista, a única doutrina que conseguiu colocar, né, sob a luz do discernimento, da razão, da lógica, do bom senso, este aspecto da vida humana que existe desde todos os tempos. A mediunidade nos acompanha desde todos os tempos. Mas nunca foi algo entendido, nunca foi algo que nós compreendêssemos, que nós soubéssemos as leis, que nós entendêssemos o funcionamento. E a doutrina, ela tem essa maravilhosa, né? Ela nos dá essa bênção de entender as coisas. E ela nos explica, finalmente, né, há 160 e tantos anos, que nós temos um conhecimento mais preciso, mais claro da mediunidade. Mas, no contexto espírita, a mediunidade, ela é algo que deve se exercer também com o espírito cristão. Então, esse é um aspecto da doutrina espírita e da mediunidade na concepção espírita que não é necessariamente igual a concepções outras que nós vemos no mundo, né? Nós percebemos em lugares como a América do Norte, a Europa, né, que a mediunidade ela é realmente vista como um talento da pessoa e que ela tem direito, por isso mesmo, de cobrar por ele, né? Algo que nos parece, para nós espíritas brasileiros, algo um pouco estranho, porque nós temos muito claro essa noção, foi bem implantada no Brasil pelo Espiritismo, pelos grandes exemplos que nós tivemos, que a mediunidade, né, ela não é um talento da pessoa, né? Por exemplo, um espírito que esteja escrevendo um livro através daquele médium, né? O livro está sendo escrito através do médium, mas ele não é do médium. E o Chico sempre fez questão de deixar isso muito claro, né? E atribuindo aos espíritos a autoria de tudo aquilo que ele fez. Mas, voltando, né, à questão que nos chama a atenção hoje, nesse decálogo, primeiro a questão da gratuidade, né, da mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai enfocar isso como uma condição para que todos nós possamos ter acesso ao consolo, à orientação,
a luz que vem do plano espiritual, né? Isso não deve ser condicionado a ter dinheiro ou não. E depois, no decálogo, ele vai colocar os múltiplos aspectos da mediunidade, o comportamento do médium em face de si mesmo, do dever, do estudo, da relação com os outros. Tudo isso está nesses 10 mandamentos, esse decálogo que o André Luiz, né, esse autor extraordinário, muito lúcido, né, nos coloca. Então, que nós possamos, né, nós vamos abrir, então, para mais comentários, mas cada um desses itens que André Luiz fala daria um comentário em si, né? Não vou me deter em nenhum por enquanto, mas cada um deles daria um comentário, e seria necessário um comentário a respeito de cada item. Mas cada um de nós, às vezes, é atraído mais por um do que por outro. Então, nós vamos abrir, né, se foi o caso, né, para alguns de nós, então que a gente possa partilhar o nosso estudo, né, a nossa impressão, e aquilo que nos chamou a atenção, né, para a nossa reflexão hoje. Então, nós abrimos, né, Alexandre. Boa noite. Oi. Eu estava pensando essa coisa, né, do espiritismo. Eu penso assim, infelizmente é só o espiritismo que estuda isso de um jeito científico, coerente, né? Eu fico pensando tantas religiões que conduzem tanta gente, né? Influenciam tanta gente. Se tivessem esse conhecimento, ia ajudar muito, né? Ia ajudar uma boa parcela da população. Mas, e ao contrário, né? Tem muitos que vão interditar, vão proibir essa comunicação, falar que é perigoso, e de fato, dependendo como se faz, realmente pode ser perigoso, né? Mas poderia ajudar muita gente. E um outro aspecto que me chamou a atenção, né? Ele fala ali que Jesus, mesmo Jesus, né, teve inimigos, né? Foi uma pessoa tão, né, tão especial, passou pelo mundo só fazendo bem, né? Tentando esclarecer as pessoas e tinha inimigos, né? Imagina a gente com tantas encarnações e tantas condutas, às vezes não tão corretas, né? Quantos inimigos a gente não deve ter feito por aí. E como é importante, né, manter essa consciência da mediunidade, essa conduta mais correta, para que a gente não vire joguete, né, desses amigos, inimigos, esses espíritos menos esclarecidos, né? Então é isso que me vem à mente. Sobretudo eu fico muito triste que só o espiritismo toca isso de uma maneira inteligente, né? Uma maneira, toca nesse assunto. Obrigado, gente. Bom, eu vou aproveitar, posso? Sim, claro. Desse decálogo aí, a gente sempre fala, né, que a gente deve praticar, quando a gente comenta sobre a oração, a gente fala assim, da gente praticar sempre a oração, porque no momento que a gente precisar da oração, a gente já está com ela, já interiorizou já criou um hábito disso, né? Na hora que a gente está, às vezes, numa situação complicada, difícil, tudo. E aí, quando eu li esse número 7 aqui, ó, estuda sempre, à luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Então, assim, além da oração, que ela é uma prática que vai que vai ser uma ferramenta importante na hora do desespero, né? O estudo, que a gente fala, como é importante o estudo, tal. Então, a gente que trabalha, às vezes, na reunião mediúnica, a gente sabe que é importante estudar, porque quanto mais conhecimento a gente tem mais ferramentas, às vezes, para conversar, dialogar com aquele espírito, né, necessitado. Então, isso que eu achei interessante, ó, é como se fosse uma armadura, o conhecimento, né, eu nunca vi por esse ângulo, né, uma armadura mesmo para a gente se defender, se proteger dessas pequenas armadilhas da ignorância. Isso daí eu achei bem interessante. Bom, tudo é muito interessante, né, mas foi o que me chamou mais atenção. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Alexandre. A Yuri tinha levantado a mão? Acho que não. Não?
Eu tive a impressão que você tinha levantado, desculpa. Eu posso falar, sim. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, tem no item 10 uma frase que eu gosto muito desse capítulo, quando ele diz que a mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, quando as pessoas não percebem esse objetivo divino, como nos mostra o texto, em relação à mediunidade, eles consideram a mediunidade como se fosse algo que lhes pertence, como você disse, segundo os valores materiais. Então, a gente sabe que isso está muito longe dos ensinamentos do mestre, das leis divinas, e quando fala, para mim a mediunidade foi isso que me faz mudar a minha vida. Foi realmente, de fato, a mediunidade que me salvou. Eu sempre digo que me salvou, porque se ela não tivesse despertado em mim de uma forma tão difícil, eu continuaria sendo a mesma pessoa que antes, sabe, vendo a vida fazendo o mínimo de reforma. Agora, praticar-la santamente, como nos diz o Evangelho, é usá-la ao serviço do bem, usá-la com o propósito do desenvolvimento, não? do amor a Deus, a nós mesmos, o próximo. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa mudança na visão da espiritualidade. Né? E com respeito ao segundo texto, para mim também me chamou a atenção essa número 7 que a Adriana comentou, de estudar sempre, porque eu vivi essa experiência e eu vi que o estudo faz uma diferença. Eu não me lembro nem que texto eu li isso, mas dizia que o desenvolvimento mediúnico, antes de tudo, significa educar-se a si mesmo para ser mais útil. E o estudo é isso que nos leva ao discernimento, finalmente. E tem um texto isso sim me lembro, do Albino Teixeira, que ele disse que a gente não deve olvidar que o melhor médium para o mundo espiritual, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, é sempre aquele que estiver resolvido a burilar-se, aquele que está decidido a instruir-se, está disposto ao serviço. E os mesmos espíritos nos dizem que quando eles encontram médios que têm conhecimento e que têm esses, não somente atuais, mas aqueles que estão latentes de outras vidas, para eles facilitam as comunicações. Então, que o fenômeno de transmissão é muito mais fácil quando o médium tem essa inteligência, esse desenvolvimento. Então, acho que é muito importante essa parte. Obrigada. Obrigado, Yuri. Com certeza, né? O estudo é um elemento fundamental e a reforma, né, do nosso caráter aos poucos, porque acho que talvez fosse o caso de fazer uma distinção, né? Lógico que a faculdade mediúnica pertence ao médium, né? O que o Espírito está nos dizendo é que o produto dessa faculdade não nos pertence, né? Por exemplo, eu posso ser... O telefone é o médium, mas quem fala através do telefone não é, né, o telefone. Então, tem uma mensagem de Emmanuel no Palavras de Vida Eterna, em que ele diz que nós não devemos confundir a luz com o espelho no qual ela se reflete. Então, a estrutura do espelho, né, não tem nada a ver com a luz. Então, é lógico que o médium é o espelho, e quanto mais esse espelho for polido, né, ele vai refletir a luz com perfeição, com clareza, com fidelidade. Mas, né, se for um espelho todo embaçado, sujo, né, que não se poliu adequadamente, ele vai refletir dentro das possibilidades dele, né? Então, é lógico que é nesse sentido que o aperfeiçoamento do médium,
né? Agora, nós talvez, antes de passar a palavra, há algumas coisas que eu acho que são importantes a gente lembrar, né? Nós não estamos falando de outras pessoas aqui, né? Porque muitos pensam, eu não sou médium, mas como assim não é médium? Né? Você é espírito, tem perispírito, né? Quando você se emociona numa oração, você está em contato, provavelmente, com os espíritos. Quando você recebe na sua cabeça, né, o que dizer para uma pessoa, muitas vezes você está sendo médium, sem perceber. Então, são múltiplos os talentos, né? Paulo de Tarso já nos falava isso. O Espírito é um só, né? Ele dizia, é o Espírito do Senhor, mas que se manifesta em cada um de nós de maneiras diferentes. Por exemplo, há pessoas que são capazes de ouvir e aconselhar. Não podemos negar que existe uma mediunidade aí, né? Alguém que é capaz de ouvir e aconselhar é provavelmente alguém que é capaz de, né, entrar em contato com o plano espiritual, tem empatia pela pessoa que está diante dela, né? Então, isso vai desenvolvendo na pessoa a capacidade de entrar em contato com outro espírito, que é, na verdade, mediunidade também. Então, é interessante que, às vezes, né, a pessoa quer desenvolver a audição espiritual, mas ela nunca faz silêncio, né? Quando está com as pessoas, é só ela que fala. Quer desenvolver a vidência, mas não presta atenção em nada do que está acontecendo em volta dela. Então, assim, como é que você pode desenvolver algo numa dimensão que é mais complicada, mais difícil, mais inacessível, quando naquela que você tem acesso, você não exerce, né, a visão que você já tem? Então, a mediunidade, como a Yuri disse, é um desenvolvimento integral do ser, né? Essa capacidade de entrar em contato com o plano espiritual deve ser exercido de maneira sagrada, porque aí nós vamos entrando em contato com aquilo que é superior a nós, porque nós já estamos em contato com aquilo que é igual a nós ou inferior a nós. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes uma dificuldade da mediunidade é exatamente o fato de que nós não percebemos os espíritos, porque eles são muito iguais a nós, ou inferiores. Agora, os superiores a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? Porque um espírito que tem luz, que tem discernimento, ele vem, né? Ele quer que ele faz um esforço de vir até nós, mas nós temos que fazer um esforço de subir um pouquinho, né? Então, a prece, as condutas morais, né? O estudo, o silêncio, a boa música, é começar a cultivar o espírito na nossa vida, o espiritual na nossa vida. E aí isso vai, né? Nós vamos entrando em contato com essas forças mais superiores. Mas quem vem para o centro espírita, ou procura centro espírita, querendo desenvolver a mediunidade como se ela fosse algo separado da vida, né? Está equivocado, não entendeu direito o que é mediunidade, né? Que ela não está separada da vida, faz parte da vida, né? É algo constante no nosso dia a dia, na nossa existência. Palavra aberta. Karen, depois Giovana. Buenas noches. Pues sí, es un tema muy interesante y considero muy importante porque, como ustedes lo dicen, somos muchos los que tenemos esta capacidad, ¿no? Algunos de diferente manera, pero cómo es importante la buena información, porque en redes sociales apenas encontré una página que se llama Somos Mediums y me salió y me metí a ver y daban cursos para desarrollar la mediumidad, daban cursos para aprender a hablar con sus seres queridos que ya fallecieron. Entonces, como yo me sorprendí porque dije, como no tienen idea en lo que se están metiendo, como no deben abrir esos canales
sin tener protección, o sea, como me llamó mucho la atención y me di cuenta que tenían muchos seguidores, o sea, mucha gente accediendo a esa información que para mí pues considero errónea desde mi punto de vista. Siento que es algo pues delicado, que debe de tener una formación pues enfocada en Dios, en el cristianismo, en el espiritismo, y me di cuenta cómo mucha gente lo hace por dinero. Entonces, en una ocasión recibimos un mensaje de un benefactor que decía que era muy raro encontrar, o era difícil encontrar a alguien que hiciera esto sin esperar algo a cambio. O sea, como que lo hiciera de corazón, por caridad, que normalmente pues siempre esperan algo a cambio, ¿no? Entonces, pues es como de verdad tener ese corazón para prestar el servicio que ni siquiera es tuyo, sino es algo que Dios te mandó para ayudar, ¿no? Entonces, siento que es súper importante estar bien informado al respecto, porque en una ocasión también en una reunión mediúmica recibimos a una hermana que ella estaba ella se sentía en un hospital psiquiátrico. Ella decía que estaba loca porque siempre había escuchado voces. Y ella me decía, es que yo soy como tú, pero todos me llamaban loca y ella se había quitado la vida. Entonces, para mí fue como muy fuerte porque pude entender lo que es estar ahí y sentirte loca, pero me puse a pensar cuántas personas no han vivido esta situación y por mala información, pues suceden este tipo de acontecimientos. Entonces, creo que es muy importante estar en un grupo espírita para poder practicar esto, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Obrigado, Karen. Realmente, isso que você falou, nós temos, né, muita gente que está... Nós conhecemos casos também de pessoas, né, que foram internados aqui no Quebec, né, que ouviam vozes e que, né, recentemente o Alexandre me mostrou também um grupo de pessoas, né, que se juntam para conversar e são tratados como casos psiquiátricos porque ouvem vozes. E, né, então, os psicólogos e psiquiatras fazem aquilo que são capazes, né, certamente com boa vontade, mas nós sabemos que eles não têm esse conhecimento, e isso é uma pena, como Alexandre disse, porque não só as outras religiões poderiam orientar as pessoas, né, mas se os médicos, psicólogos tivessem esse conhecimento, nós já teríamos provavelmente muita gente orientada, né, socorrida. Infelizmente, ainda isso não é uma coisa geral, né, mas aos poucos acho que vai chegando, né. Agora, antes de passar para a Giovana, só uma coisa que me vem é a mediunidade, né, como a Karen falou, dessa questão do que está vendo, né, nas mídias sociais, tudo, a gente, por isso mesmo que nós colocamos hoje esse assunto, né, além de fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós não temos orientação com relação a isso. E tem sim, Karen, tem muita gente, tanto aqui no Quebec, ontem mesmo eu vi uma propaganda que entrou no Facebook ou no YouTube, não sei, de uma senhora oferecendo, né, formação e assim, as pessoas querem sempre essas coisas extraordinárias, fantásticas, né, como entrar em contato com a sua egrégora, não sei do quê, e ninguém quer falar de reforma íntima, de trabalho cristão, de devotamento ao próximo, de amor aos semelhantes, né? Nós queremos entrar em contato com os espíritos que estão em Saturno, mas ninguém quer atender o irmão necessitado que está aqui caído ao nosso lado, né? Então,
É lógico que nós precisamos, né, ter esse bom senso, e isso vem do estudo. Na internet está cheio, cursos pagos, né, como desenvolver, como limpar o seu astral, como isto, como aquilo, e são sempre coisas miraculosas, né? Ninguém... Por isso que nós não temos, né, a ilusão de que teremos aqui 300 pessoas, né? Porque quando você oferece cura, fenômenos, todo mundo fica, né, interessado, mas quando você diz, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos se reformar, vamos melhorar, vamos crescer espiritualmente, vamos mudar a nossa vida, aí vai esvaziando, esvaziando, e fica, né, uma meia dúzia que já entendeu e que compreende que isso é importante. Mas a gente tem que estar informado, porque à medida que nós conhecemos isso, começamos a falar, as pessoas também nos fazem perguntas, né? Então, amanhã, por exemplo, a Karen, a Carolina, né, o Antônio estão no México. Amanhã eles podem ser questionados, né? E tal coisa, e isso é bom, aquilo é bom, né? Então, a gente vai tendo os critérios para responder, né? Se a pessoa já começa oferecendo algo que é miraculoso, sem como a Karen disse, a proteção, né, do estudo, dos bons espíritos, da orientação séria, a gente já começa a ficar em dúvida. E ainda se juntar a isso, né, o pagamento, é claro que nós estamos lidando com, certamente, charlatanismo, né? Ou com uma visão equivocada, porque às vezes há pessoas que não fazem por mal, né, mas estão equivocadas. E estando equivocado, você pode conduzir outros ao equívoco, né? Um cego conduz outro, e aí os dois caem no abismo, né? Isso não é muito interessante. Giovana? Eu só queria dizer que o Allan Kardec, ele define o bom médium como o homem bom, né? Então, o bom médium é aquele que serve como instrumento do bem, né? Serve como um instrumento do alto, dos bons espíritos no consolo, no auxílio, ajuda os irmãos, né, a libertarem-se, a terem mais consciência. Então, o bom médio é aquele que tem Jesus, né? Porque acho que a gente pode se dizer, né, como um ser humano com Jesus é uma coisa, um ser humano sem Jesus é outra, né? E o médium é a mesma coisa, o médium com Jesus, entendendo o propósito da mediunidade, entendendo as razões e como ele diz no livro, no texto que a gente leu do Evangelho, o médium é aquele que vai auxiliar o próximo, que vai levar consolo e que vai ser um instrumento de Jesus no mundo, né? Não só para alguns eleitos, mas para aqueles que estão no caminho, caminhando junto, para aqueles que estão, né, conosco na caminhada de crescimento, de transformação. Então, é muito lindo, né, quem tem essa possibilidade de ter essa comunicação, né, de ter essa abertura para receber do mais alto, né, as instruções, as intuições, mas para isso é preciso estar, né, aberto para receber o mais alto. Então, existe uma sintonia, e o médium que quer realmente ser instrumento do mestre no mundo, ele precisa se evangelizar, né? Como diz Emmanuel, que a primeira responsabilidade do médium é a evangelização, é evangelizar-se, trazer o Cristo, se enriquecer de luz e de propósito de elevação. Então, todos nós que temos, né, a gente está sempre acostumado a dizer que os médiuns são aqueles que se comunicam diretamente, que veem, que ouvem os espíritos, mas todos nós recebemos do alto as intuições para a nossa vida. E para que a gente receba essas orientações e para que a gente receba as intuições dos bons espíritos, a gente precisa entrar em sintonia com esses bons espíritos. E a partir daí nós seremos, né, o corpo do Cristo no mundo, né? Nós teremos os olhos do Cristo, as mãos do Cristo. Cristo é a cabeça, né? É aquele que direciona tudo, mas ele precisa de nós no mundo. Então, aquele que se evangeliza
transforma-se num bom ser, né? Num ser humano de bem. E esse, sendo bom, vai ser um bom médium. Então, tudo que o médium e nós todos precisamos é de nos evangelizarmos, é de trazermos o Cristo para a nossa vida. E assim nós seremos, né, capazes de auxiliar, de orientar, de ajudar alguém que está ao nosso lado e sofrendo, alguém que está perdido, né? Como o César acabou de dizer, às vezes uma amiga, né, está passando por um momento difícil, um amigo, a gente percebe, a gente vai levar consolo a essa pessoa, e os espíritos vão atuar através de nós. Agora, se nós não estivermos abertos, né, para receber as intuições do alto, a gente não tem como ajudar ninguém, porque a gente não se ajuda nem a si mesmo. Então, é de extrema importância, né, isso que a gente faz, o estudo, né, como as meninas disseram, que a frase que mais chamou atenção, para mim também anotei, que é a frase estuda sempre. Então, quando a gente se abre para o estudo, para o aprendizado, e quando a gente se estuda o evangelho e se coloca em comunhão com o alto, né, com os ensinamentos de Jesus, nós estamos nos tornando veículos da luz e do auxílio, né, porque Jesus precisa de nós no mundo, ele não pode socorrer todo mundo, ele precisa que nós sejamos auxiliares, né, discípulos dele. Ele precisa de cada um de nós, somos todos instrumentos do mestre aqui. Sem contar os aspectos. É só um aviso, pessoal, eu estou com 2 telas aqui, então É que tem bastante gente. Se alguém então... levantar a mão, acho que seria bom levantar a mãozinha lá pela opção de levantar a mão, porque talvez eu possa não ver, hein? Um aspecto que eu gostaria de comentar rapidamente é que nós não praticamos a mediunidade para ter vantagens ou ganhos, né? Mas quem estuda aprende, quem pratica desenvolve, quem entra em contato com o que é bom se beneficia do que é bom, é inevitável, né? Você está fazendo um esforço para estar em contato com os espíritos benfeitores, mas é lógico que isso vai te fazer bem. Então, o que quero eu dizer com isso? Bom, você vai perceber as coisas, né? Você quer algo, aí você chega naquele lugar, você fala, não, tem alguma coisa aqui que não está legal. Né? É a sensibilidade, às vezes os espíritos te dizendo, não é bem aquilo que você imaginava, cuidado. Você vai fazer uma prova, né, na faculdade, você é alguém que ora, que está em contato com os benfeitores, né? Então, naquele momento, você está diante de uma prova difícil, não sabe bem o que fazer, bom, você tranquiliza, faz uma prece, né? Eles podem intuir, pode orientar? Podem, lógico que pode. Por que que o bem não nos orientaria? Por que que eles não nos guiariam nas coisas da vida quando nós estamos em contato, né, com eles? Eles podem fazê-lo. Então, diante de pessoas, de negócios, da vida, você é médico, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, você está diante de uma pessoa, você tem o hábito de orar, tem o hábito de estar em contato com os espíritos. É lógico que eles podem intuir. Às vezes o benfeitor daquela pessoa que está diante de você pode, né, dizer, olha, presta atenção em tal coisa, pergunta tal coisa, né, e você, de repente, desenosa ali todo um problema sem se dar conta. Né? Então, é bonito isso, porque quando nós vamos ficando em contato com o que é superior, isso vai atuando na nossa vida. Então, a mediunidade tem esse aspecto também, porque à medida que nós temos a humildade de nos deixarmos guiar pelos espíritos benfeitores e de deixarmos a influência deles se manifestar na nossa vida, é claro que eles vão nos ajudando e nossa vida vai ficando mais leve, mais fácil, né? A gente vai tendo discernimento, né, clareza para escolher, para sair de situações, e isso, obviamente, ajuda, né? Ajuda e muito. Alexandre, Adriana. Oi, pessoal, sou eu. Quando eu estava lendo esse decálogo, né, eu fiquei pensando nos itens e imaginando, né, assim, quem que é o modelo de médium, né, que sim, que para nós espíritas, né, o modelo de médium é Chico Xavier, né,
E aí eu fiquei imaginando, assim, cada item, né, as reações, imaginando, pensando na vida que Chico teve, né, nessa última encarnação. E então eu fiquei pensando muito, refletindo sobre esse exemplo, né, que ele deu, né, que é perfeito, né, em todos esses 10 itens aqui, ele foi perfeito. E aí nessa parte aqui, eu pensei muito nele quando eu li essa parte aqui, ó, e ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. Então, e guardando o tesouro da consciência limpa, né? Segue adiante, porque o Chico já recebeu muitas, né? Ele sempre foi criticado por algumas pessoas, tudo, e ele nunca deixou se afetar por isso, né? Sempre com humildade, com a simplicidade dele. Então, é isso que eu queria falar, só que eu pensei muito nele lendo esse texto, né? Porque é o exemplo, para mim, é o exemplo de pessoa, de um médium assim, exemplar mesmo, é isso. Obrigado, Adriana. A Giovana tinha me Eu pedido a só palavra, vou depois a falar Débora. rapidinho, a Adriana citou o Chico Xavier, né? Existem médiums que vêm com missão, né? Missão. É um espírito. Chico Xavier é um espírito superior e veio com a missão de trazer, né, do alto todos esses ensinamentos que nos direcionam a vida. Mas nós todos os outros, nós temos compromisso, somos médiuns compromissados, né? Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 11, ele fala que médium é uma alma que muito tropeçou, que se endividou e que desviou corações, e que hoje na mediunidade tem a oportunidade de redenção e de ajuda, de reajuste, é instrumento de outras forças e de outros ideais. Então, a mediunidade, ela é um meio, né, de reajuste para a maioria dos médiuns, né? Porque de resgate, nós todos somos muito endividados, já fizemos, desviamos pessoas, né, no passado, e o médium ele tem a oportunidade de ajudar, né, e quando ele se coloca como um instrumento do bem, e como aquele em serviço do bem, ele vai servir, né, muitas vezes os corações que foram reajustados no passado, agora ele teria a oportunidade do reajuste, né, de colocar no bom caminho. Então, Chico Xavier é fora da curva, né, e a mediunidade dele é mediunidade de missão, e muito... É um exemplo extraordinário, né, mas nós podemos dizer, né, antes de passar a palavra ao Marcos, nós podemos dizer que no Brasil nós tivemos a sorte e a responsabilidade também, o compromisso de ter muitos grandes médiums, né? Então, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Dona Ivone Pereira, nós tivemos uma pleia de grandes médiums, né, de pessoas muito sérias, muito conscientes da responsabilidade que tinham, exemplos extraordinários de mediunidade, e o Chico, obviamente, que é esse paradigma, né? O Chico não é só um exemplo, é um paradigma, é um padrão que nós devemos visar no nosso desenvolvimento pessoal nos próximos 1000 anos, né? Então, é realmente um caso à parte, né? Oi, Marcos. Boa tarde. A Adriana estava falando exatamente esse ponto que eu queria falar, e ela falou muito bem, né? Eu pensei nisso, e às vezes acontece dessa questão de... Às vezes você vê comentários enviesados quando alguém comenta do espiritismo, eles falam, essa coisa de falar com o espírito, essa coisa... quando as pessoas tentam diminuir, não entendem, mas aqui esse ponto 9 é muito interessante, né? Quando fala que assim que você esquece a ofensa com que te espanque o rosto,
guardando a consciência limpa, seguindo adiante na certeza de que cada criatura percebe a vista do ponto de vista em que se coloca, né? Então, é tudo isso que vocês falaram, assim, que olha que a pessoa tem que estar realmente, como a Adriana falou do Chico Xavier, quantos ataques uma pessoa dessa recebe, e ela ter essa serenidade de entender que cada um vai ver de uma certa forma e não necessariamente chegou nesse ponto. Então, isso eu achei muito interessante, e puxando um pouco para o que o César falou no começo, que a mediunidade tem diversos aspectos. Hoje, com um pouco mais de conhecimento que eu tenho, às vezes eu vejo que uma coisa que é para mim, um aspecto muito bonito da mediunidade, às vezes é o consolador ou doutrinador que está falando com a pessoa que está mediunizada, que está sendo o espelho, mas o conhecimento, na hora em que essa pessoa tenta orientar, e quantas coisas bonitas e coisas que eu acho assim, esse conhecimento na hora de interagir é muito especial, assim, tem muitas palavras de sabedoria, muitas coisas em que a gente pensa, nossa, realmente é inspirador, assim, que muitas pessoas pensam, o médium é o cara que está recebendo, mas todas as pessoas que estão interagindo nisso, não tem aquela questão, um dos pontos é justamente que não é uma pessoa, né, são todos, não existe o é uma coisa, é um conjunto, e um pouco que eu pude vivenciar, a cada dia eu falo, uau, sabe, eu realmente me impressiono com como cada um tem um papel e representa isso um pouco da mediunidade, assim. E tem vários aspectos da mediunidade, não é apenas a pessoa que você tem a imagem do cara que psicografa ou que recebe, né? Então isso é muito legal. Obrigado, Marcos. Exato, né? Tem um dos textos, né, que nós estudamos na quarta-feira, André Luiz falava da especialização, né? E é um pouco isso, cada um de nós vai desenvolvendo alguns aspectos, né? Você precisa de médiuns passistas. Por exemplo, nós trabalhamos, eu trabalho com a perspectiva de manter, de ampliar um trabalho de passes, então nós teremos que formar gente, nós precisamos de gente para divulgar a doutrina espírita, então, pessoas capazes de falar, de explicar. Ah, César, isso não é mediunidade? O que é? Né? O que é? E como é? Então, nós precisamos de gente para receber os sofredores, de gente para falar com eles. Agora, em todos os níveis, esse decálogo de André Luiz e todo o trabalho de estudo se aplica, porque é um conjunto de fatores de desenvolvimento da personalidade. Por exemplo, um orientador, uma pessoa que fala com os necessitados, precisa estudar, porque você tem que, em alguns minutos, ser capaz de detectar as necessidades por algumas pequenas frases que o necessitado fala. Você tem que ser capaz, às vezes, de detectar as necessidades dele, qual é o ponto-chave a ser trabalhado com aquela criatura que está sofrendo. Então, é preciso, né, estar em oração, porque aí nós podemos ser intuídos pelo plano espiritual. A pessoa de que serve nós termos 600, 800 livros, né, da Lavra de Chico, Ivone Pereira, Caibar Schutel e todos esses grandes, se nós não temos quem explique isso para as pessoas. Então, uma das coisas que nós queremos muito é formar gente para explicar espiritismo, né? Fico, né, super feliz que a gente tenha, né, agora até amigos em espanhol que já estão começando o trabalho, já estão levando isso, e quero formar, né? A gente quer formar essas pessoas para realmente irem a público, falar em internet, poder falar para as pessoas, orientar, dar estudos, e é esse o trabalho. Então, nós vamos ampliando, vamos levando, mas tudo isso é mediunidade.
Assim, é muito bonito quando nós percebemos, num certo momento você começa a perceber, né, que está sendo amparado pelos espíritos, e a Giovana falou, né, de nós sermos médiuns compromissados e não necessariamente missionários. E isso é verdade, né, porque nós cometemos muitos erros, desviamos muitos corações, e o trabalho na doutrina, na mediunidade, num grupo organizado, sério, estudioso, nos dá as ferramentas para que a gente possa trabalhar, fazer o bem, de maneira estruturada, protegida. O médium, ele é alguém que tem uma chance, seja qual for a mediunidade, né? Você pode ser médium de cura, né? Nós precisamos, por exemplo, né, de passistas de passe magnético, de gente que possa, né, tem pessoas que você percebe que tem uma energia, né, dela mesma, e aquilo pode ser potencializado pelos espíritos, mas precisa de estudo, de orientação, saber o que está fazendo, né? Se você não sabe o que é um chakra, você não sabe o que fazer com a energia. Então, tudo isso né, é trabalho, é estudo, mas o médium, ele é alguém que pode viver 2 vidas em uma. Isso é um privilégio, uma chance que nós temos que aproveitar. Né? Por exemplo, nós podemos ter feito mal para muita gente. Qual é a probabilidade de você reencontrar todas essas pessoas numa só encarnação? É muito pequena. Então, o que acontece? Você não tem como encontrar na encarnação, porque muitos nem estão reencarnados. Aí você é médium. Aí os benfeitores trazem aqueles que você deixou, por exemplo, no umbral, ou que, pela desorientação que você provocou, foram parar lá, e, às vezes, aquela entidade, aquele irmão que está se comunicando na reunião mediúnica, você não tem nem noção que é alguém que você mesmo desorientou no passado. Mas não importa, porque ali você está podendo socorrê-lo, atendê-lo. Aí você é alguém que está implicado no trabalho de caridade do centro. Você ajuda uma comunidade pobre. Naquela comunidade, aquele espírito que se comunicou na reunião, uma mocinha lá que você ajuda, engravida. Aí você, como é cristão, espírita, ao invés de criticá-la porque ela engravidou, você diz, não, nós vamos te ajudar, a nossa casa vai te ajudar para que você tenha uma gravidez tranquila. Às vezes é o espírito, está reencarnando. Então, o bem vai se fazendo, você não tem nem noção de que aquele espírito foi você que colocou ele lá, naquela situação. Mas não importa, porque nós não precisamos saber, nós precisamos fazer o bem. E irmos nos reformando espiritualmente, para que esses espíritos, ao se aproximarem de nós, tenham também eles uma chance de uma vida nova, né? Então, podem ser espíritos encarnados que se aproximam de nós. Há amigos que nós percebemos que são claramente desorientados, pessoas que estão precisando de ajuda, de orientação, pessoas que cruzam a nossa vida, né? O namorado da filha, o amigo do namorado do irmão, e, né? As pessoas vão aparecendo na nossa vida. E às vezes encontram alguém que é capaz, né? É sólido, está bem posicionado, tem serenidade, tem firmeza, e a pessoa fala, opa, né? Existe algo diferente nesse mundo, que não seja só a minha loucura. E às vezes aproveita, às vezes não. Né? Aí já não é com a gente. Então, a mediunidade é essa coisa muito mais ampla, né? Há médiuns que são médiuns torturados. Sentem os espíritos, sofrem com eles, né? Precisam de medicação, passam anos sofrendo, aí encontram a doutrina, começam a se libertar. Bom, mas se você era capaz de sentir os espíritos daquela forma torturada, por que você não é capaz de senti-los de uma forma positiva? Lógico que é. Mas precisa se abrir para isso, né? Agora, o que é que nós fazemos muitas vezes? Os espíritos afastam os obsessores, a gente volta rapidinho a ser quem a gente sempre foi.
o manipulador de sempre, né? A pessoa que não é confiável, a pessoa que é truculenta, orgulhosa, vaidosa. Né? Os espíritos, às vezes, estão nos dando uma chance para que a gente se reforme, para que a gente mude, né? Para que a gente aproveite a dor e cresça. Então, é muito bonito esse processo todo, porque isso que nós estamos falando aqui, gente, não existe em lugar nenhum. Entendeu? A gente que está na América do Norte, por exemplo, ou na Europa, ou mesmo em boa parte da América Latina, né? A gente vê muita gente desorientada, muita gente com depressão, muita gente com problemas psíquicos, ouvindo vozes, né? Sendo internado. Sendo internados. Então, há um trabalho imenso a ser feito de orientação, de socorro, de esclarecimento das pessoas. E termino a minha fala dizendo: médium isolado não funciona. Né? Encontre um grupo que seja da tua afinidade. Encontre um grupo que seja, né, da tua afinidade. Mas médium isolado não funciona. Né? A gente precisa estar orientado, a gente precisa estar no trabalho, a gente precisa ter pessoas que reajam àquilo que acontece conosco, para que a gente saiba, né? Amanhã o César começa a falar, receber mensagens de um espírito marciano que veio, né? A Giovana vai dizer: querido, você está obsedado, né? Vai se tratar, precisamos te dar paz, porque você está perturbado. Né? Mas se eu estou sozinho, eu me encanto com aquilo, fico fascinado, acho que é verdadeiro. Né? Então, a gente não pode, médium que não estuda, que não está protegido, a não ser que você se acredite realmente alguém capaz de caminhar sozinho. Bom, né? Eu não me acredito capaz. Acho que nós precisamos de ajuda, de proteção, de grupo, né? E de estudo sério. É muito arriscado, né? Isso é muito sério que o César está dizendo, porque não sei se todos aqui conhecem o Valdo Vieira, né? Que era um médium que trabalhava junto com o Chico, que tinha uma mediunidade maravilhosa. Ele escrevia junto do Chico, né? Livros que eles partilhavam juntos. E ele foi colocado de fora, né? E se deixou levar. E se perdeu na vida, né? Foi para muito longe de Jesus. E então é muito delicado, né? A mediunidade, o compromisso com a mediunidade é algo muito sério. E então quem tem a mediunidade ostensiva, né? Que sente os espíritos assim claramente, porque a gente às vezes fala: eu não sou médium, não vejo nada, não sinto nada. Mas tem médiums que veem, né? E que sentem, que ouvem vozes e que os objetos se movimentam perto. Então, é muito perigoso não estar num grupo, né? Não estar estudando, não saber lidar com isso, pode afastar a pessoa, né? E aí a mediunidade não vai estar em serviço. Isso é o mais perigoso, porque quem tem mediunidade, como foi falado, tem compromissos, e o compromisso é de servir, de auxiliar, de ajudar. E se não está em serviço, não está falhando com o seu compromisso assumido. E tem um livro, né? O livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, fala exatamente de muitos médiuns que se comprometeram com a mediunidade, que renasceram, vieram para o mundo, para o trabalho, para servir, para auxiliar, e foram levados para longe, né, desse compromisso. Então, quem é médium, todos nós, né, temos que estar muito atentos, né, muito atentos, porque para não chegar no fim da vida e depois se arrepender, né, do tempo perdido, de não ter feito o que tinha que ter feito. E o orai e vigiai que Nosso Senhor nos fala não é teórico, é realmente uma necessidade. Eu pessoalmente não tenho a pretensão de sobreviver
sem o amparo, sem a proteção dos bons espíritos, né, o carinho e a ajuda de companheiros que seguem com a gente quando é possível, né? Há períodos em que a gente, às vezes, tem que caminhar só, mas é muito bom quando a gente tem, né, pessoas que caminham conosco, que nos auxiliam, que seguem, né, na estrada conosco. Isso é muito bom, é muito reconfortante. E eu lembro, eu falo sempre nas minhas orações, né, aos meus benfeitores, se eu estou de pé e não estou num abismo qualquer, graças à bondade de vocês, não é graças aos meus méritos, né, eu não tenho esses méritos. Se vocês me buscaram, né, no fundo do poço, para que eu possa buscar outros, e eu não tenho a pretensão de salvar ninguém, vocês podem me usar para salvar alguns, e todo dom é maravilhoso, todo dom é maravilhoso, né? E hoje eu diria que mais do que receber espíritos, nós precisamos receber pessoas, né? A pessoa quer ser médium, você chama ela para um trabalho, não pode. Você oferece qualquer coisa, não posso. Meu horário não dá. Eu não sei. Então, assim, fica difícil, né? Não existe desenvolvimento sem implicação, sem envolvimento, né? Não existe desenvolvimento sem envolvimento. Então, e nós não precisamos de gente para receber espíritos, né? Nós precisamos de gente para orientar os espíritos que estão encarnados, para que eles não cheguem do outro lado precisando de médium. Então, na verdade, o nosso maior trabalho de mediunidade é a própria divulgação da doutrina, é o próprio esclarecimento dos encarnados, né? Emmanuel dizia, nós escrevemos esses livros todos porque a maioria da população humana está chegando no plano espiritual na condição de dementados, contagiosos, ele usa o termo, né? O que nos diz que muitos destes irmãos, que somos nós muitas vezes, estamos enlouquecendo outros, pelas obsessões, pelas aproximações que o espírito não sabe o que fazer, nunca estudou, não sabe o que é a vida espiritual, chega do outro lado, volta correndo para casa. E em casa começa a vampirizar e atormentar a família. Os amigos, aqueles que têm sensibilidade. Então, doutrina espírita é isso, é clareza, esclarecimento, abertura da nossa compreensão para essa dimensão da vida. Os hospitais estão cheios de gente que tem doenças orgânicas que não são orgânicas, doenças psíquicas que são de origem espiritual. E nós temos esse conhecimento e nós não podemos impô-lo a ninguém. Mas não negá-lo. Mas não negá-lo também. Né? Dizer, eu não vou, né? Eu tenho, vou guardar para mim, está muito bom. É um baita de um egoísmo e omissão. Eu não posso impô-lo a ninguém, mas eu posso divulgá-lo, eu posso torná-lo público, eu posso oferecê-lo, eu posso partilhá-lo com aqueles que querem. E Leon Denis, como já falamos várias vezes, escreveu um livro e falou, bom, se tiver uma pessoa que lê que eu salve do suicídio, eu considero que meu trabalho foi feito. Então, nós não podemos ter a pretensão de querer salvar a humanidade, mas não podemos negar conhecimento, né? E isso pode ser feito no nosso Facebook, no nosso Instagram, ao invés de ficar publicando foto boba e coisa que não tem sentido, a gente pode partilhar conhecimento. A Yuri em espanhol tem produzido, a Yuri Sebastián em espanhol tem produzido um monte de trabalho, né? A Giovana produz no centro em francês e português. A gente tem acesso a livros, vamos comprar agora, né, proximamente, vamos comprar livros em francês para deixar disponível, para ir divulgando, distribuindo, e, enfim, é um trabalho, né? Podemos comprá-lo em espanhol também, né? Porque tem muita gente aqui no Canadá que fala espanhol, podemos até mandar, né, para o pessoal, podemos ver tudo isso, mas é divulgar, é levar o conhecimento, é falar, né, porque mediunidade é isso, nós estamos vivendo aí uma epidemia de obsessões,
E o maior problema É a falta do conhecimento. falta de conhecimento, né? Mas aos pouquinhos nós vamos trabalhando, né? E lembrando que se nós temos tanta inquietação com isso, é porque provavelmente nós temos compromissos com isso, né? Nós já desorientamos muita gente com teorias absurdas, com coisas, com imposições doutrinárias, e hoje não é mais o tempo de fazer isso, né? De esclarecer, de levar o conhecimento, de partilhar, né? E para isso a gente tem que se formar, e se formar não dá para se formar sozinho, a gente tem que estudar, tem que estar num grupo, tem que crescer, tem que ler. Então, é esse o convite, né? E eu fico muito feliz, porque o nosso grupo tem crescido muito, tem muita gente chegando, muita gente aprendendo, fazendo perguntas de quem estuda, pessoas que chegaram faz pouco tempo e você vê que, né, estão mergulhando no estudo. Espírita que não lê, não entendeu ainda o que está fazendo, espírita que não estuda, não entendeu o que está fazendo, espírita que não se aperfeiçoa, não entendeu ainda o espiritismo, né? Então, ontem eu falava com um senhor que me recebeu para uma palestra lá no Rio Grande do Sul, e antes de entrar no ar, ele falou, nossa, César, a gente com a epidemia, eu tive que aprender um monte de coisa, porque o povo sumiu, né? O povo sumiu e os trabalhadores sumiram. Falei, nossa, até os trabalhadores sumiram. Aí a gente resolveu, agora eu resolvi manter o trabalho online, para que, né, já que nós percebemos que é uma coisa boa e necessária, mas eu tive que aprender a usar Zoom, usar Google Meet, usar StreamYard, eu tive que aprender a como colocar isso ligado na tela, como gravar isso, como nós também, né, tivemos que aprender um monte de coisa. Então é isso, né? Não tem, espiritismo é um convite ao aprendizado constante, né? Às vezes a gente tem que aprender outra língua, né? E tá achando ruim do quê? Não é maravilhoso? Maravilhoso, né? Então que a gente aprenda não uma, mas duas, três, e que ao mesmo tempo que você divulga espiritismo, você cresce como pessoa, como indivíduo, né? Tudo isso é muito bonito, né? E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. O único obstáculo, e termino aqui, porque o nosso tempo está acabando, o único obstáculo que existe a toda essa beleza se chama você mesmo. É o único obstáculo que existe. E quem está falando aqui está falando por experiência própria, não para dar lição para ninguém. É quando a gente começa a achar que é muito pesado, né, esse dever toda semana, é difícil isso, né? Isso me tira uma certa liberdade. Liberdade para fazer o quê? A gente nunca se pergunta isso. Para fazer o quê? Se jogar no abismo, né? Então, é dever, sim. Está lá no primeiro item, né, do decálogo. É dever. Toda semana. Estudar, crescer, vir para a reunião mediúnica, ajudar, né? Mas se você entendeu a natureza do que você está fazendo, você vai ver que esse dever é maravilhoso, né? E à medida que a gente se disciplinar, porque precisa disciplina, nós queremos a liberdade de não fazer nada, a liberdade de fazer o que quer, quando quer. A gente acha tudo muito bonito, mas só quando nos interessa. Eu não quero nenhum dever com isso, eu não quero mudar nada na minha vida com isso. Meus horários são esses, e se encaixar muito que bem, se não, eu, né, deixa para depois. Eu não tenho lição nenhuma para dar para ninguém, mas eu posso dizer, não funciona assim. Porque os espíritos benfeitores são sérios. Um Caibar Schutel, uma doutora Marlene Nobre, um Eurípides Barçanufo, eles são sérios, são ocupados, tem muita coisa para fazer. E eles não vão aparecer onde não tem gente séria, não. Então, que a gente tenha muito consciência disso.
Agora, quando a gente se disciplina e aceita ser aquele burrinho que trabalha, né, que aceita a disciplina, que leva o peso, que aceita, né, as lutas, aí os espíritos começam a tirar os carrapatos, né, dá uma alisadinha no pelo, dá um banhinho de vez em quando, fala, ele merece, é um burrinho trabalhador. Né? Agora, só de não ter carrapato no sugando já é uma bênção, hein? Já é uma bênção. Quem entende do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Mas é isso, meus irmãos. Mediunidade não é vir para centro espírita, é desenvolver-se na vida, entrar em contato com as forças superiores e ajudar aqueles que estão nas inferiores, né? Porque tem muito irmão nosso sofrendo. E aproveitar essa bênção e essa oportunidade para crescer. Se você quiser desenvolver a sua mediunidade, de escutar, de falar, de divulgar, né, de dar passes, de orientar crianças, de orientar jovens, de orientar idosos, de visitar doentes, de fazer a caridade, nós estamos abertos e precisamos de gente em todo o tempo. Então, vamos em frente. Pouquinho a pouquinho nós vamos crescendo. Muito bom, meus irmãos. Então, vamos finalizar. Querido Mestre Jesus, Divino Mestre, Luzeiro de Deus, queridos benfeitores, almas de bondade e de luz, que nos estendem as mãos, que nos abraçam, que nos convidam à renovação. Nós agradecemos a bênção, o aprendizado. Nós agradecemos a luz que se acende nos nossos caminhos. Sentimos, Senhor, vossa presença de luz, porque o Senhor nos prometeu estar onde dois ou mais reunidos em seu nome. Nos dirigimos ao Senhor com respeito, a veneração, pedimos, Senhor, que abençoe nossas vidas, ilumine nossos corações e clareie nosso entendimento. Permita-nos ver, Senhor, e em vendo, seguir, caminhar. Permita-nos, Mestre, construir novas vidas na vida que nos é dada. Construir sobre bases sólidas. Deixarmos neste mundo, nem que seja nenhum coração, as marcas do corpo, não mais das loucuras dos homens, das tolas paixões e vaidades. Permita-nos, Senhor, retornar, refazer o caminho, trabalhar, construir,
Não importa mais quanto tenhamos equivocado, nós agora conhecemos o caminho. E nós o faremos com a força, perseverança que o Senhor nos pede. Senhor, dia virá em que ver não será mais o mesmo, mas uma estrada de libertação. Dia virá, Senhor, em que nossas almas estão disciplinadas, aceitando o jugo do amor, da disciplina, do estudo, do trabalho. Este dia não tarde, Mestre. Que o Senhor nos guarde na estrada, para que não nos percamos novamente. Que o Senhor nos dê a humildade de aprender. Que o Senhor nos deixe entregues a nós mesmos, pois não sabemos ainda, Senhor, caminhar com segurança. Nós precisamos, Senhor, da vossa mão amiga, da vossa proteção. Mestre, o amparo destes benfeitores. Como temos quantas vezes, quantas vezes nos ofereceste o trabalho, o estudo, sacrifício. E nós, quantas vezes nos perdemos. Que o Senhor nos guie, nos oriente, que o Senhor nos ensine como aceitar a verdade, a luz. Que o Senhor fortaleça nossos corações, que nossas vidas sejam vividas com coragem, com alegria. Cada vez que pronunciarmos Teu nome, Senhor, que o nosso coração se inunde de luz, que nossos olhos brilhem, que nossas almas se fortaleçam. Senhor, Mestre, ó Mestre, ilumine, ampare, abençoe nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, na pequenez de nossas vidas, a luz que banha nossos corações, que liberta nossas almas, que nós percamos a timidez, que muitas vezes é um nome delicado para a covardia. Que nós possamos, Senhor, ter a coragem de pronunciar Teu nome e de guardá-lo nos nossos corações como o bem mais precioso do nosso Pai. Porque o Senhor é luz, caminho, verdade. Nós, por ora, temos sido mortos em trevas. Então, Senhor, nós reconhecemos Tua grandeza e aceitamos pedir-te que nos acolhe. Como postulantes ao discipulado na Tua escola do amor. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe. Pai, hoje para todos sempre. Assim seja.